O boom dos influenciadores está aí, o mercado cresceu, pessoas da internet agora são artistas e elas têm o mesmo comportamento, demanda e lifestyle de artista. E como os produtores ao redor deles cresceram? Eu sinto que tá tendo esse gap, sabe? Esse lugar de que a gente tem muitos influenciadores, muitos artistas, muita gente que hoje ocupa um lugar diferenciado e a gente tem poucos produtores, poucos assessores pessoais. A maioria das vezes essas pessoas que ficaram famosas com essa trajetória da internet pega aqueles que têm ali de confiança ao seu redor, então acabam pegando pessoas que não têm a experiência da produção. Muitas vezes a gente vê pessoas que inclusive são mais artistas do que o próprio artista. Consegue entender uma logística, mas não sabe chegar num palco e saber se o microfone tá ok. Ou não sabe entender quais são os passos e quais são as hierarquias dentro do trabalho, daquilo que ela precisa cumprir. Então eu sinto que nesse momento tá bem difícil, assim, de bons produtores. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e isso é muito legal mesmo. O nosso ofício de produtor, ele depende muito e vai variar muito de onde você veio, de o que te motivou a ser produtor. Por exemplo, eu comecei no teatro. Eu estudei teatro 4, 5 anos de forma profissional, mas eu estudo teatro desde 12 anos de idade. Eu tenho amigas que vieram do teatro de rua e daí é uma outra perspectiva, sabe? Pessoas que se identificam com a música, vai levando pro lado dos bastidores, assim, ainda mais quando você tem as incertezas da coisa artística que a gente já sabe nesse país. É muito legal a gente entender o repertório de cada profissional também. Eu sempre falo isso de verdade, assim. Quando você não tem uma bagagem que já é natural, já faz parte da sua trajetória, você precisa correr atrás. Você precisa ir buscar referências. Você precisa ver quais foram os espetáculos mais bem produzidos, quais ganharam prêmios de produção, quais os filmes, qual é o olhar que a gente trata para as coisas enquanto produtor, que é um outro olhar, que não é o olhar do artista, sabe? É muito mesmo importante a gente entender que a gente tem uma responsabilidade também nos projetos que a gente assume, nas coisas que a gente diz, na maneira, sendo uma figura que tá ali administrando tantas pessoas, a gente precisa saber o que a gente tá fazendo, a gente precisa falar com coerência, né? A gente não pode chegar num show como a gente vê muito por aí e os caras, a gente vê muito produtor sem menor preparo, sem levar sua caixinha de produção, brigando, gritando, botando bronca, tipo, como se fosse o artista no rolê. Então é delicado e tem muitos processos e exige um respeito que as pessoas também não conhecem, e é isso. Quando você é jogado simplesmente nesse meio, esse meio deslumbra muito, tudo é muito e aí você se perde. Precisa um trabalho muito importante de onde você veio, quais as suas referências, qual é o seu caminhar, quem você é artisticamente, e aí eu sou um produtor conectado com isso. É muito legal, assim, o repertório é fundamental pra gente construir uma profissão sólida, senão a gente se perde, é fácil se perder no meio do caminho, sabe?